pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está movimentando o cenário político e internacional, o julgamento de Bolsonaro e o impacto que ele pode ter nas relações do Brasil com os Estados Unidos, com foco nas possíveis sanções. Vamos analisar o que está rolando por trás desse evento, como isso pode afetar o Brasil e o que está sendo dito pelas autoridades, tanto aqui quanto lá fora. Então, se você curte assuntos políticos e quer entender mais sobre como um julgamento pode mexer com as relações internacionais, fica comigo até o final. Bom, vamos começar do começo. O julgamento de Jair Bolsonaro no Brasil gerou uma série de discussões internas, claro, mas não é só no Brasil que ele está dando o que falar. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a coisa também está pegando fogo. Por quê? Porque existe uma especulação de que esse julgamento, por mais que seja uma questão jurídica interna, pode servir como justificativa para que o governo do Cileua, através do presidente Joe Biden, aplique novas sanções ao Brasil. E o que são essas sanções? São basicamente medidas que podem prejudicar economicamente o país, limitando ou até impedindo transações comerciais, por exemplo. E isso pode afetar vários setores da economia, mas calma, vamos explorar mais isso. O que está sendo dito é que, se Bolsonaro for condenado, ou se o julgamento seguir para um cenário onde o governo brasileiro não se posicionar de forma favorável ao ZEUA, pode ser a deixa para que o governo de Joe Biden use essa situação como um pretexto para pressionar o Brasil, aplicando sanções que teoricamente puniriam o país por questões internas que, na visão deles, afetam diretamente a democracia e a governança do Brasil. E a gente sabe que o ZEICILA, se ele tem esse histórico de aplicar sanções, principalmente quando consideram que a política interna de um país está indo contra os interesses deles. Agora, a coisa fica ainda mais interessante quando a gente vê a reação aqui no Brasil. Autoridades governamentais e até membros do Supremo Tribunal Federal estão, no mínimo, atentos a essa possibilidade. Imagina o cenário Bolsonaro sendo julgado com a possibilidade de condenação e o Brasil sendo pressionado pela comunidade internacional com os ZEICILA na linha de frente. A pergunta que fica é, será que o Brasil vai ser colocado em uma espécie de prateleira internacional? E a verdade é que isso pode ter um impacto direto nas relações diplomáticas e comerciais. Isso porque os ZEUA são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. E caso essas sanções sejam aplicadas, a economia do Brasil pode sofrer um baque forte. Setores estratégicos como a agricultura e a indústria podem ser os mais afetados. Além disso, a política externa do Brasil também pode sofrer mudanças, dependendo de como o governo reagir a essas pressões. O STF também tem um papel crucial nesse momento, já que, dependendo da postura da corte, isso pode influenciar diretamente a forma como as sanções seriam recebidas e como o Brasil se posicionaria em relação aos Estados Unidos. Agora, o que a gente precisa observar é o jogo de cintura do governo brasileiro. A cúpula do governo e até as autoridades do STF estão tentando entender o cenário para tomar as decisões mais estratégicas. Sabemos que a diplomacia brasileira sempre procurou, historicamente, manter boas relações com as grandes potências, mas será que o governo atual vai conseguir lidar com essa pressão externa sem perder o controle interno? Vamos aguardar os próximos capítulos, mas é certo que a situação é delicada e, se as sanções forem impostas, o Brasil pode ter que se reinventar no cenário internacional. Porém, não podemos esquecer que, se o julgamento de Bolsonaro for usado como desculpa para essas sanções, isso pode gerar uma resposta interna bastante forte. Afinal, o povo brasileiro e muitos políticos enxergam essas medidas como uma forma de intervenção externa nos assuntos internos do país. A grande questão é: o Brasil vai aceitar essa pressão ou vai buscar alternativas para continuar sua trajetória independente? Então é isso, pessoal. Como vocês viram, o julgamento de Bolsonaro não é apenas um evento jurídico interno. Ele tem
ramificações internacionais que podem impactar diretamente as relações do Brasil com os Estados Unidos. Isso vai ser um ponto crucial nos próximos meses e a gente vai ficar de olho para trazer tudo de mais importante para vocês. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Será que essas sanções vão realmente acontecer? O que o Brasil pode fazer para evitar isso? Quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo e um grande abraço.